Quinta-feira é um dia especial para você sair de casa. É dia de rodízio aqui no Coco Babaçu. E é isso aí, aqui tem de tudo. Um rodízio preparado para você que ama pizza, lasanha, espaguete, batata frita e salgadinhos. Reúne a família, reúne os amigos e venha viver essa experiência deliciosa a partir das 18 horas, aqui mesmo, no Coco Babaçu. Coco Babaçu, saindo aqui desse episódio, com certeza eu vou comer uma pizza deliciosa numa das melhores pizzarias do Maranhão, que fica na cidade de Bacabeira. Eu moro na estrada, então a gente viaja muito, passamos muito ali por Bacabeira, e a pizzaria, restaurante, Coco Babaçu, pensa numa delícia. Com certeza tu já passou por lá, quando tu foi nessa direção aqui, então assim a gente vê que é um local acolhedor, um lugar instagramável, ou seja, você que gosta de tirar aquela foto, fazer um vídeo, levar a família, é um lugar maravilhoso. Super recomendo o Coco Babaçu. Né, Matheusão? Tu gosta, Matheus? Rapaz, e como? Gosta muito! Bacana. Hoje nós estamos com quem, Matheusão? Estamos com Marcos Cunha. Marcos Cunha, o que ele é, Matheusão? Uma autoridade, um empresário, consultor empresarial que tem muita história para nos contar aqui. E um grande homem de Deus com um testemunho maravilhoso, uma história incrível de superação, de grandes desafios. E eu estou muito curioso para aprender, meu amigo. Fique à vontade, hoje eu quero só te ouvir. Seja bem-vindo. Gustavo, muito prazer, Matheus. Eu quero agradecer primeiro a Deus pela oportunidade que estou tendo, tanto no meu trabalho e aqui essa oportunidade também no Pod7. Quero agradecer a todos que abriram essa oportunidade para mim e também a minha família que sempre me apoiou. Vou iniciar me apresentando, né? Sou Marcos Cunha, conhecido como Marcos Cunha, né? Tenho 47 anos, tenho 5 filhos, tenho muito orgulho de falar dos meus filhos, né? Quando eu me apresento, o pessoal leva um susto, poxa, mas 5 filhos. Tenho 5 filhos, a Nicole, de 28 anos, o Pedro Paulo, de 24 anos, o Nicolas, de 20, a Luna, de 19 e o Álvaro, de 13 anos. Então, meus filhos, que são meu orgulho, né? Tenho 2 netas já também, então nessa caminhada que venho como empresário, como consultor também, fiz uma família que me dá muito orgulho. E não posso esquecer da minha esposa, Nádia, entendeu? A qual eu amo muito. Nessa trajetória, sou carioca. Estou completando 22 anos que estou aqui em São Luís. Sempre costumo brincar com as pessoas que sou o carioca mais maranhense que vocês vão conhecer, que amo essa cidade. Torce para qual time? E assim... Carioca, eu até pergunto, torce para qual time? Flamengo. Eita, que bom, cara. Eu fiquei com medo de falar Vasco. Deus me livre. Eu ia falar, cara, é dos medos, mas... Não, filho, Flamengo, eu te perguntei, eu fiquei com medo de bater assim um frio na barriga. Ele vai falar Vasco. Não. Tu perguntou rápido, eu não tinha escutado, mas sou Flamengo, com muito orgulho. Então, assim, 22 anos que já estou aqui, muito feliz da história que fiz. Construí uma história aqui, uma família aqui em São Luís. Anos aqui em São Luís. 22 anos agora, dia 4 de maio. Eu cheguei aqui em 2004, né? Então, assim, uma história bem bacana. O sotaque não tá mais não, o sotaque. Eu sempre tive uma fala mais arrastada, então nunca achei muito. Mas, assim, o pessoal ainda consegue perceber um pouco. Mas o que me trouxe a São Luís? Eu vim transferido pela Vale, sabe? Fui transferido para cá, trabalhava no prédio central da Vale, na Graça Aranha, lá no Rio, no Castelo. E em 2004 eu tive a oportunidade de vir para cá. Primeiro eu estava indo para Brasília, não gostei de Brasília na época, e aí me direcionaram, vai para uma área operacional. Eu vim numa reunião em 2003, gostei, amei essa cidade. Em 2004 estava aqui e não quis mais sair. E detalhe, depois de uma carreira de bastante tempo na Vale, eu entrei em 95 na Vale, né? E saí em 30 anos. eu saí em 2010 da Vale. E aí depois a minha empresa, eu saí para empreender, né? Então, essa vontade de empreender fez com que eu criasse na cadeira de projetos a minha empresa, na época, que nasceu em 2011. Tu saiu para empreender ou tu já começou a empreender trabalhando na Vale? Na verdade, eu trabalhava na Vale. Porque eu conheço vários amigos que eles fazem essa transição. Eles estão na Vale, mas eles começam a empreender, aí agora eu vou sair. Não, na verdade foi bem bacana, porque o que acontece? Na cadeira de projeto, eu sou administrador, né? Acabei me apresentando, mas não falei minha formação. Eu sou administrador de formação, sou especialista em gestão empresarial, fiz um MBA de administração e logística, também sou consultor empresarial e negociador profissional, onde também contei para vocês nos bastidores que a gente já teve algumas negociações que foram muito de sucesso, né? E estando na Vale, eu acabei ocupando alguns cargos na parte de gestão. Fui na parte de gestão de transporte,
fui da parte de gestão administrativa também, fui gestor também do centro de treinamento da Vale, aqui em São Luís, e no Rio eu trabalhava na área contábil. Bacana. Quando cheguei aqui, estudando administração, o que fez? Na cadeira de projetos, o pessoal ficou naquela dúvida. Cara, quando você é empreendedor, não tem jeito. Se alguém te dá uma brecha, você entra. A professora falou, temos que criar uma empresa. E eu falei, poxa, eu já tenho um projeto da minha empresa. Então, nessa cadeira aqui, a gente vai criar a minha empresa e eu não vou ter trabalho, porque a gente vai fazer todo o projeto aqui dentro, né? E aí nasceu a minha primeira empresa lá em 2011. Só que assim, em 2011 ela nasceu. Mas a minha cadeira de projetos lá foi lá em 2008, sabe? 2009, a gente já estava preparando o projeto. Chamei o meu gerente geral na época e apresentei o projeto para ele. Falei para ele, olha, eu tenho uma oportunidade de sair da Vale. Ao sair da Vale, minha tia está me chamando para morar com ela na Alemanha. Eu vou para lá, faço algum curso lá fora, conheço uma nova cultura, vejo alguma coisa sobre o meu empreendimento que eu quero montar, ganho uma experiência também fora e quando voltar vou montar minha empresa e vou prestar serviço para vocês. E eu montei a empresa e virei um prestador de serviço da Vale na época. Então, bacana. Quando montei a empresa, aí começa o meu caminho empresarial, aí começa toda a história. E por que consultor? Porque, cara, a gente diz que quando a gente passa 5 anos na Vale, a gente faz uma faculdade. Passei muito mais de 10, né? E assim, e sempre querendo aprender algo novo, sempre as reuniões contínuas, planejamentos, te torna uma pessoa mais resiliente, te torna uma pessoa mais focada em resultados. Então, assim, eu quis focar para esse lado de consultoria e acabei fazendo alguns cursos e entrando nessa área. E a ideia de ajudar o empresário, ela é muito bacana, porque você acaba entrando na vida profissional das pessoas e sabendo que você está contribuindo com isso. Eu acho que o que me chama mais atenção não é só de você prestar um serviço, é você prestar um serviço sabendo que você está ajudando. Hoje o maior gargalo do empresário é a parte de planejamento, é a parte funcional mesmo, de lidar com o profissional dele, lidar com o empregado, lidar com o planejamento mesmo do dia a dia. Perfeito. E o consultor nada mais é ali um profissional que vai te direcionar, que vai equalizar o teu processo, que vai dizer o caminho, entendeu? E vai contribuir, né? Eu acho que isso é legal e acabando que você aprende a cada dia, né? Cada profissional te traz uma coisa diferente, traz uma bagagem diferente. E aí 2012 eu lembro que foi uma época difícil, tivemos aquela crise de 2012, no final de 2012, que me fez voltar ao mercado. E eu sempre digo para a gente que está na presença de Deus, eu sempre digo que o seguinte, qualquer dificuldade nunca vai ser uma perda, vai ser sempre uma oportunidade. E aí o que trouxe essa oportunidade de parar a empresa ali em 2012, no início de 2013? Conhecer o processo de vendas de máquinas agrícolas, onde eu tive a oportunidade de passar pela Case, New Holland e Macferros. Ali, visitando, eu pude cuidar da parte do interior do Maranhão, na parte da Baixada, e também fui parte do sul do Maranhão. Então eu vivia igual um cacheiro, né? Vivia viajando e aí vivia empreendendo, cara, falando do meu negócio, falando que ainda ia voltar à minha empresa, falando que ia fazer. E num dado momento eu achei que devia voltar, porque também eu só tinha o domingo para estar com a minha família. E para mim isso era importante, ter um trabalho mais perto para que eu pudesse também acompanhar a minha família. E aí foi aonde eu entrei, eu contei para vocês que eu entrei no seletivo da SEAP. Aí minha esposa falou assim, você é meio doido, né? Porque, tipo assim, você entra em cada área, em cada coisa que você vai fazer, assim, que se surpreende cada momento das coisas que você faz. Eu fui fazer o seletivo para ser agente penitenciário, cara. Não tinha nada a ver com consultor. Depois que tu já passou pela Vale, depois que tu já passou por várias coisas. Eu falei, é uma oportunidade, eu quero ver o que tem. Só que assim, o que me chamou a atenção é que eu ia ficar na unidade Passo do Lumiar, né? E aí, bacana. Só que quando a gente foi fazer o treinamento, a minha equipe chegou, a minha turma, eles decidiram que a gente ia ficar em Pedrinhas. E aí eu fiquei como agente penitenciário em Pedrinhas. Cara, beleza. Congela bem, tu vai já continuar, mas cara, que paradoxo. Você tava em uma área e você foi para outra totalmente diferente. Você pivotou a assim 180. Assim, nada. Como foi assim que surgiu essa vontade de fazer esse seletivo? Na verdade, o que acontece é a humildade de saber que você não quer ficar parado, você quer pensar em algum local. Eu cheguei e fui pesquisar algumas coisas do Estado. Alguns seletivos do Estado, eu falei, pô, enquanto eu tô criando alguma coisa, eu tô vendo qual o caminho eu quero seguir, entendi. Eu preciso fazer alguma coisa. Você não gosta de ficar parado, tu queria
Tu Queria queria trabalhando. criando, mas tu queria Ativo. alguma coisa. E eu procurando alguma coisa, melhorando ali alguma coisa, tentando achar algo, veio esse seletivo da SEAP e assim, eu cliquei. Nisso que eu cliquei, quando eu pisquei, eu tava lá dentro. E aí foi bacana, só que foi um detalhe, minha esposa falou assim, você não vai fazer isso com a gente. O que você vai fazer lá dentro? Eu falei assim, pô, realmente eu não achei que eu ia cair em pedrinhas, né? Mas assim, eu caí lá e vou ficar uma semana porque eu quero essa história pra contar pros meus filhos. Eu quero saber como é que é lá dentro agora. Aí eu cheguei e fui. Marcão, tome. Essa uma semana, cara, hoje eu sou uma das pessoas que, assim, admiradoras do sistema penitenciário do Maranhão, assim, Murilo, Fredson, várias pessoas eu tenho como referência para contar a história que eles montaram e eu fiz parte dessa história de trazer um novo Como sistema é que a gente faz pra trazer penitenciário. essa galera aqui? Porque tá aí, eu Massa. nunca pensei em trazer aqui no podcast uma galera que falar do sistema penitenciário São histórias, com né? exatidão, cara. Agora eu fiquei, foi E o sistema Nunca penitenciário tinha- hoje é referência para o Brasil. aqui sabe? do Maranhão, Aqui cara. do Maranhão. Hoje nós somos uma das melhores penitenciárias do Brasil com sistema na parte de treinamento, na parte de É estudo, na parte de oficina para os internos. Então, hoje a parte de humanização faz um trabalho fantástico. E assim, não foi esse o caminho que a gente vinha para falar, mas eu sou um admirador desse serviço. Parece que poderia ser a menor parte da minha passagem, mas foi uma das mais importantes pela parte humanizada, Caramba. o serviço biopsicossocial que eu fiz, porque ao ser agente penitenciário, tem uma história aí. Eu não fui parar na secretaria à toa. Eu ficava lá no meu plantão à noite e assim, eu olhava e, cara, lá atrás eu fui mecânico de refrigeração antes de entrar na Vale, sabe? Jovem mesmo, menor de idade ainda, eu fiz um curso lá no Rio e consertava geladeira, ar-condicionado, essas coisas assim. E um dado momento, um dado dia, eu vi o nosso ar-condicionado muito sujo lá onde a gente estava. Eu peguei e fui limpar. Só que o Fred passou um dia, viu ele sujo que tava pingando, pediu que o pessoal falasse. No outro dia que ele passou, ele viu que tava de manhã cedo, ele passou e viu que tava tudo direitinho, não tava mais pingando. Ele perguntou, pô, como é que pode? Não, sozinho não vai acontecer, né? Aí falaram, rapaz, tem um doido aí que passou a madrugada, e meu plantão era à noite, né? Passou a madrugada fazendo higienizando esse negócio aí e tal. E quem é esse doido? Me chamou na sala dele e eu fui conversar um pouquinho com ele. E assim, as oportunidades Quando começam a ele vir. te olhou e disse, cara, como é que tu veio parar aqui? É mesmo? É. Eu acho que o mesmo espanto que eu tive, ele teve. Não, fica aqui, bora conversar. Qual é o nome dele? Fredson? Fredson Fredson. Maciel. E aí ele Fredson Marcel, queremos você aqui pra nós conversarmos um pouquinho. E ele sabe que eu sou um admirador do trabalho Caraca, dele, que massa. querido amigo. E detalhe, quando ele me ouviu um pouco, aí eu fui falar o que eu tô falando para vocês aqui, a minha história, um pouquinho da minha história. E aí, ele falou, Marcos, mas o que pode ser criado para melhorar o nosso fluxo de trabalho aqui? Cara, que massa. Cara, que interessante. Aí eu cheguei que e falei pra história, ele. velho. Bora criar o projeto 5S aqui. Eu fui auditor de 5S na Vale. No bora... caso, a Toyota que iniciou no Japão. e tal. aí eu falei, pô, a Vale é muito forte nisso, né? O 5S dentro da Vale é muito forte na parte de planejamento, círculo de controle de qualidade, eles fazem muito 5S lá. A gente tem isso mesmo enraizado. Tu era um dos organizadores do 5S. Na verdade, não. Eu já fui da equipe de qualidade, então eu participava quando tinha as auditorias, essas coisas, eu sempre participava dos planos, então eu sempre estava na equipe da parte Sim. 5S. E na parte da CIPA também gostava de me envolver. Então essas áreas de planejamento, qualidade, eu me envolvia muito. Eu gostava Sim. muito de estar. E eu falei um pouco do 5S pro Fred. Ele falou assim, cara, eu nunca ouvi falar da gente criar um plano de planejamento para penitenciária. Cara, que história fantástica, velho. Mas se você criar um projeto e me apresentar e a gente aprovar esse projeto, a gente implanta aqui. Aí ele me mandou falar com Júlio Maciel, o irmão dele, professor do Selma, conhece? Não, Muito conhecido. Uma pessoa excelente também para vir. Julião, vem cá. Vem cá. Eu só tô falando referência aqui. Quem tu indicar, tu me manda o contato, a gente vai falar com eles ainda hoje. Aí eu criei o projeto 5S direcionado para penitenciária. E aí apresentei pro Júlio Maciel. Ele falou assim, tô de frente de um profissional, cara. Tô de frente realmente de um cara que tá apto a direcionar um projeto. E falou pro irmão dele. Nasceu o projeto 5S, que todo mundo me chamou de doido. Esse projeto 5S me levou para a secretaria e me fez assumir a pasta de trabalho e renda. Quando eu Da assumi Secretaria da SEAP, Secretaria de Penitenciária, aqui do Maranhão, né? Então, de um simples agente que estava ajeitando o ar-condicionado. Nossa. Ou seja, Eu assumi tem a uma pasta história lá. da Bíblia que eu acho interessante, que tá lá em Juízes, que ele estava no tanque de uva prensando o trigo. Era o
O Gideão. Sim. Gideão tava tendo a guerra lá com os amalequitas, salvo engano. E tava todo mundo opresso, tava todo mundo escondido. E ele, um cara visionário, uma pessoa que não gostava de ficar parada, foi malhar trigo no tanque de prensar uvas, Sim. no lagar. E quando o anjo apareceu, o varão valoroso, eu te escolhi, tal. Então a tua história, tu tava na penitenciária lá como a gente, olhou o ar-condicionado pingando, foi passar a madrugada toda trabalhando, porque tu poderia estar muito bem lá acomodado no celular. Mas tu foi ali ajeitar o ar-condicionado. Aquele bendito ar-condicionado Me levou, Fred. foi a grande bênção, né, cara? Que Exatamente. maravilha. E aí a gente vê que muitas das vezes fazer o bem, ele te traz um retorno, né? E só que teve um pequeno detalhe. Quando eu fui para a secretaria assumir o trabalho e renda, eu peguei um trabalho em crise, né? Uma pasta em crise. Então, por que eu digo que eu fiz parte desse legado? Porque eu peguei oficinas menores, consegui fazer a pasta andar, crescer o processo, e aí depois que tudo ficou equalizado, que as coisas andaram, aí eles resolveram me indicar para assumir a pasta biopsicossocial, o ABS. O ABS, eu tenho uma história de carinho muito, muito grande com o ABS, porque assim, quando a gente fala de dar um treinamento nessa parte de emocional, para falar de resiliência, para falar de uma série de coisas, você tem que falar primeiro de cuidar. A Bíblia nos ensina isso, a falar de cuidar. E o ABS é uma área que tem muito a ver com isso. Mas o ABS, ele simplesmente fazia treinamentos mensais para os agentes, para os auxiliares, nas penitenciárias. Seguia, tanto no Maranhão quanto também aqui na capital, seguia em cada unidade fazendo os treinamentos normais. Eu não achei justo a gente não criar um projeto de acolhida e resolvi criar um projeto de acolhida. Lembra que eu falei do 5S? Mexeu comigo, vamos botar um projeto, eu lancei o projeto 5S lá, a gente ajustou algumas coisas, mas eu achei que devia agora criar o projeto acolhida. Aí cheguei, chamei minha esposa, falei assim, ó, vou criar um projeto meio doido. Projeto acolhido, o nome dele vai ser esse. Ela falou assim, mas que projeto é esse? Projeto, amor, que eu não tenho hora, sabe? É um projeto que é o seguinte, eu vou cumprir a minha hora na secretaria, mas eu vou fazer um trabalho de acolhida para os servidores, onde se um servidor se acidentar, eu tô lá. Se um servidor perder um ente querido, eu tô lá. Se um servidor estiver no hospital, eu tô lá. Se o servidor precisar de ajuda, eu tô lá. Se ele precisar de acolhida, eu tô lá. Onde ele me chamar, eu vou. E eu não tenho horário. E eu cheguei e falei pro meu chefe, ele falou assim, não tem como a gente chegar e disponibilizar carro, disponibilizar tempo. Não tem como fazer, Marcos. Porque o custo disso aí, esse projeto nunca teve aqui. Eu falei, não, eu quero fazer. Até que esse projeto ganhe corpo, eu vou fazer. Ele, então faz. Só que aí o que aconteceu? Aquilo que tu nunca teve, tu começa a ter, o que isso começa a gerar? Novos resultados. Exatamente. Uma cultura nova. A cultura é formada por comportamentos constantes. Tu adaptou ali uma cultura. Fazendo um parênteses aqui, cara, sendo bem sincero contigo, tem aquele famoso ditado que diz que agente público não, que funcionário público não trabalha. Não sei se tu já ouviu isso, né? Tem essa nuvem de comentários. E tu vem da iniciativa privada, desde 1995 na Vale, uma pressão boa demais, tu tem uma mentalidade de crescimento, tu tem uma mentalidade de querer resolver problema, tu não tem medo de trabalhar, até workaholic, é aquele cara que gosta de trabalhar. Tu já chegou lá botando pânico e nada te parou. Cara, que loucura, muito massa. E isso foi bacana, Gustavo, porque que acontece? Muito top. Quando eu cheguei na pasta biopsicossocial, eu cheguei trazendo esse projeto de acolhida que nos levou, entendeu? Para o projeto do Senasp em Brasília. E eu digo muito para as pessoas que a gente tinha Santa Catarina, o presídio de Santa Catarina, como referência para a gente. Os trabalhos que eles faziam lá e tudo. E quando eu voltei desse evento em Brasília, dessa representação que a gente fez de lá, a gente apresentou o projeto lá e ouvi eles falando que o nosso projeto foi referência para eles, que eles ficaram muito felizes, que eles estavam orgulhosos do que a gente tinha feito. Como é que pode? A tua referência te citando como referência. A gente fala assim, eu fui e o dever foi cumprido. A gente fez um projeto acolhida que deu certo. Só que o projeto acolhida, ele passou das linhas do meu trabalho. Ele passou do merecimento e da acolhida também pelos agentes, pelos auxiliares. Porque eu lembro que eles ligavam para o subsecretário, eles ligavam para os secretários adjuntos para falar assim, olha, nós tivemos a acolhida do chefe do ABS, nós tivemos a acolhida de tal lugar. Olha, aí diretores de
de hospitais ligando, falando do nosso trabalho, a APAC querendo vir, trazer os diretores deles, querendo conhecer esse projeto Acolhida, para falar assim, pô, que projeto é esse que está dando certo, que os servidores estão achando bom, a Polícia Militar, todo mundo vendo como um trabalho diferenciado. Eu digo, quando eu citei Polícia Militar, porque a gente teve nesse projeto Senasp, foi representante da Polícia Militar, da Polícia Civil, Bombeiro, e também foi da gestão de segurança pública. Então, assim, cada representante foi de um local. E quando eles viram o nosso projeto, eles falaram assim, que projeto bacana. Você vê, você sair da inércia de ser o pior presídio do Brasil para começar a se tornar referência, e hoje eu falar com propriedade que a SEAP é um dos melhores. Eu não posso dizer se é o melhor. Eu saí de lá em 2019, mas se eu for dar a minha opinião, eu acho o melhor do Brasil. Mas assim, eu posso dizer que é um dos melhores, sabe? Em referência, em qualidade, em acolhida. Hoje o ABS funciona lá, todo vapor, eles não têm horários mais, de tanto que, tipo assim, as psicólogas, as estagiárias de psicologia, as terapeutas ocupacionais, todo mundo trabalha muito nesse setor hoje. Por quê? Porque hoje os servidores procuram. E qual é o maior gargalo que hoje a gente tem? A parte emocional. Isso, cara. Verdade. Então, tipo assim, dentro das empresas, dentro das instituições, e o que você acha que a parte emocional é dentro de uma penitenciária, dentro de uma secretaria penitenciária? Inclusive, eu até falo que quando você tem uma pessoa na empresa que não está bem emocionalmente, digamos que ela consegue performar 100% naquela área. Sim. Se ela não está bem emocionalmente, a performance dela cai. Ela pode ser a melhor tecnicamente, ela pode ser um dos melhores daquela área, mas se ela não estiver bem emocionalmente, e quem diz isso é Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional. Sim. Ele fala isso no livro dele, que a inteligência emocional é de suma importância para o desenvolvimento profissional daquela pessoa. Sim. E eu percebo que hoje também nas consultorias, que o clima de uma empresa, ela vai ser determinante para o emocional do colaborador. Sim. E esse emocional bem alinhado, ele vai performar. Ele mal alinhado, ele não vai performar. Exato. Tu acha que isso é verdade que eu tô falando? Claro, faz sentido para ti? Muito, muito. E assim, quanto mais a gente falar sobre isso e quanto mais a gente desenvolver isso, as pessoas elas vão se sentir mais acolhidas, elas vão ter mais direcionamento e o processo vai gerar mais coeso. E Marco, cara, assim, tem tanta pergunta para te fazer, mas assim, nessa linha de inteligência emocional, tu sente que ainda existe líderes que não entenderam que isso é importante? Vou te dar aqui um exemplo. Eu não vou citar nomes nem exemplos muito próximos, mas eu conheço uma empresa que o dono dela simplesmente acha isso uma besteira. E ele tem uma linguagem agressiva, ele fala de uma forma muito agressiva com os funcionários, não está nem aí se alguém está com inteligência emocional abalada ou não, ele quer resultado. Sendo que essa pessoa especificamente, muitas vezes ele acaba afastando todo mundo. Sim. Acontece muito, tem muito disso ainda, tu acha que já tem melhorado? Porque eu vejo que hoje muitas pessoas têm se conscientizado, mas ainda existe muitos desses metidos a brutão que não são humanos. Não estou dizendo que a gente vai ser uma pessoa 100%, porque assim, eu acho que é uma linha muito tênue. Sim. Você não pode ser aquele cara agressivo, sim, mas tu tem também que cobrar. É claro. Eu sou um líder que eu acho assim que o pior elogio para um líder, que para mim não é um elogio, sim, é você chamar ele de bonzinho. Sim. Uma coisa que eu tenho raiva. Não, meu irmão, não me chama de bonzinho não. Eu quero ser uma pessoa que quero te provocar, eu quero te tirar da zona de conforto. Mas também a gente tem que saber como falar. Sim, é claro. Como é que tu vê isso, cara? A inteligência emocional hoje, ela é um processo que é o seguinte, ela vem muito da postura, do ato também, sabe? Então o que é que acontece? Hoje líderes, eles buscam não só desenvolver o trabalho deles como liderança, mas provar a autossustentabilidade deles de poder. Sim. Quando eles buscam um poder que ultrapassa o respeito, eles estão querendo provar que quem manda é eles ali. E o poder, ele não anda junto com o respeito se você não tiver equalizado ali, entendeu? Um processo bem alinhado. O que acontece? O líder, quando ele tenta colocar qualquer forma para o seu funcionário que ele precisa fazer aquilo de qualquer jeito porque ele está mandando, o funcionário ele entende que ele vai fazer porque precisa do trabalho, não porque ele está ali como braço forte para fazer aquilo acontecer. Então eu acho, a gente está usando muito o termo de resiliência hoje, mas o resiliência ele muito mais para mim mesmo,
entendeu? Que tô passando por esse momento de dificuldade de ter que chegar e pegar um líder Desse e jeito. ele não é um líder servidor, entendeu? Cara, Ele que é um massa. líder acusador, entendeu? Que E massa, ali cara. de frente para chegar e impor. E eu preciso ser resiliente para entender que eu tenho uma família para cuidar, para entender que eu tenho um dinheiro para receber e preciso pagar minhas Que é contas. preciso engolir algum sapo, né, cara? Aí que acontece. Mas o líder ele perde essa oportunidade de chegar e trazer o funcionário para o lado dele. Lembra do projeto Acolhida que eu falei? Eu ainda não contei a minha história no IPREV, ainda vamos chegar lá. Mas eu lembro tipo assim, de um projeto, um processo que você pode chegar e ser um líder servidor, dando exemplo. Você não precisa mandar nas pessoas. Cara, que Sabe? fala interessante. Você não precisa chegar e impor a tua liderança. Eu lembro que quando eu estava na SEAP lá, eu vou contar eu vou dar uma parte sobre isso aí, de qual é a diferença do líder que impõe e do líder que diz, você é que sabe. Se você é força de trabalho, você está junto conosco. Se você não é, você não tem direitos, entendeu? De ser parte da equipe, de merecer, entendeu? De fazer parte daquela equipe. Eu tinha um servidor, eu cheguei antes de ir para a secretaria, eu fui chefe de plantão. E a gente, chefe de plantão ali, a gente faz o serviço 24 horas e a gente tem os agentes. Eu era um agente e tinha um chefe de plantão. Aí eu me tornei chefe de plantão e aí eu tenho os agentes ali que eu preciso no meu plantão direcionar. Sempre vai ter aquele que fala assim, tô contigo, vamos embora fazer tudo aqui operacional, vamos fazer tudo aqui alinhado, tudo direitinho. E vai ter aquele que vai falar assim, eu não vou fazer desse jeito, eu vou fazer, rapaz, vou cumprir só meu horário, eu tenho que ficar só aqui. E aí, uma vez eu tive um exemplo que eu poderia ter sido um líder que é impositivo, que é um líder que vai chegar e vai apontar e vai falar assim, olha, meu amigo, se tu não fizer, tu vai levar uma punição, vai levar isso aqui. Eu poderia ser um cara que chegasse e falasse para assim, não pode, não vai fazer, então eu vou chegar e vou notificar, vou fazer. Não, cara, eu cheguei e chamei ele para conversar, falei para ele o seguinte, olha, aqui tem dois caminhos, meu amigo, tá entendendo? O caminho que a gente pode fazer um plantão tranquilo, e a gente pode ser equipe, e um caminho que eu posso te dizer que eu sou o chefe, eu vou chegar e notificar no livro e você vai ser punido. Eu não vou fazer esse caminho, sabe? Mas eu vou continuar direcionando todo mundo que está no plantão e faça você o trabalho que você achar que tem excelência do teu trabalho. Pode não ser excelente para mim, mas tem um pequeno detalhe. Eu não vou te impor a caneta que pode riscar aqui, sabe? No livro de ocorrência. Mas essa caneta também não assina qualquer pedido para você sair numa exceção ou seja o que for. O que você precisar da minha ajuda, você não terá. Porque você não é equipe, pô. Você precisa entender. Perfeito. Você precisa entender que se você não pode ajudar, você também não pode ser ajudado. E aí, quando você precisar, não quer dizer que eu vou virar as costas para você, mas quer dizer que você não pode contar comigo também. Porque você não é parte da minha equipe. Porque, tipo, aqui não é sobre o chefe, sobre os agentes, é sobre a equipe que precisa chegar e terminar o plantão, tá entendendo? Então, assim, se você não termina o seu trabalho, se você não dá a mão à equipe, o trabalho fica pesado, sabe? E sempre nesse tom interessante, né? Isso, exato. E eu nunca levantei a voz para falar com ninguém. Isso que eu acho interessante, Marcos, porque hoje a galera que levanta o tom, que quer gritar, que quer xingar, eles acham que tem que ser daquele jeito e ainda criticam quem faz diferente. Sendo que, como tu falaste aí, quando você faz isso, o teu time ele só vai estar contigo porque ele precisa, porque ele necessita. Sim. Mas na primeira oportunidade que ele tiver, ele sai, porque é uma cultura tóxica. Aí volta aquele exemplo da inteligência emocional. Sim. Uma cultura tóxica deixa o ambiente, Anderson, completamente acabado. Sim. Olha, eu já tive consultorias, porque a gente faz muito aquela questão do feedback 360. Sim. De pessoas chorar na nossa frente, cara. Claro. De pessoas do administrativo dizer, Gustavo, na hora que tua empresa sair, a gente sai todo mundo junto, porque eu sei que se tu saiu, é porque tu não acredita mais. E aí os caras abalados emocionalmente, eu te falo com toda certeza, né, Matheus? A gente vê casos que eu fico assustado. E é como se a galera não tivesse nem aí para processo nem nada. Sim. Sabe o que é o detalhe? É que essa pessoa, tempos depois, ela precisou trocar um plantão, sabe? E onde você pode ser um líder que não precisa subir em cima de ninguém. Você não precisa impor nada para ninguém, mas você precisa ser firme, você precisa ter respeito das pessoas. E aí essa pessoa chegou para mim e falou assim, Marcos, ela esqueceu do que ela não foi equipe, né? E aí muitas das vezes o líder esquece que a equipe que é o braço forte dele. E às vezes a equipe esquece que o líder tá ali também para ser respeitado, é parte da equipe. Aí ele perguntou, preciso trocar meu plantão. Eu falei, não pode. Ele, não, como que não pode? Todo mundo troca, mas você não vai. Sem levantar a voz, sabe?
Ele, mas como que eu não vou? Ele, porque não pode, pô. Entendeu? Não tem ninguém para trocar o seu plantão. Ah, mas não pode, pô. Entendeu? Então, tipo assim, ele não vai alterar. Ele tá dentro de uma penitenciária cumprindo o serviço dele ali, ele não vai alterar. E eu não aumentei minha voz, eu falei assim, volta pro teu plantão. Faça o teu plantão do jeito que você tem que fazer, cumpre o teu horário, meu chefe. Você tá entendendo? E aí, o que aconteceu com isso? No outro dia, ele me chamou, no outro plantão, ele me chamou assim, Marcos, o que eu posso fazer para ser parte da equipe? Assim, tamo junto, pô. Entendeu? Bora fazer esse plantão junto. É isso. Cara, que legal. Sabe? Então, e aí, isso são coisas que esse trabalho biopsicossocial, da parte do trabalho e renda, o trabalho que eu fiz na Vale, o trabalho na parte de máquinas agrícolas, aí chegou lá no Maico, presidente do IPREV na época. Ele falou assim, eu queria que trouxesse... IPREV, só para quem tá em casa, IPREV, qual é a sigla? Previdência, é o Instituto de Previdência do Maranhão. Não entendi. Instituto de Previdência do Maranhão. Certo. E aí, o que acontece? E é onde ficava a antiga Casa das Dunas, não sei se vocês lembram. Sim. Inclusive, caiu até na minha gestão na época, graças a Deus não feriu ninguém. Mas, assim, eu lembro que o Maico me chamou e eu estava passando pelo projeto do Senasp. Aí eu falei assim, doutor Maico, eu não vou vir da SEAP para cá, porque eu preciso terminar esse período de 1 ano que eu estou no Senasp, porque eu estou como representante de segurança do Maranhão 1 ano, e eu vou cumprir esse período, sabe? Porque, poxa, foi um negócio tão bacana para mim, isso é muito legal e tudo, eu vou cumprir. Pô, mas a gente vai te esperar. E aí ele foi fazendo proposta até que um dia eu aceitei e fui pro IPREV assumir o IPEM, né? Aí, chegando lá, eu tenho uma tipo assim, uma mensagem muito rápida do exemplo que ele arrasta. Ali, onde tem a Casa das Dunas, tem a rua que você vem para cá, para a parte do IPEM. Ali teve uma chuva muito forte, aconteceu uma erosão ali. A minha equipe de manutenção eram 3 pessoas e estavam eu com a 4ª pessoa. Eu cheguei, tirei a minha camisa social, botei uma camisa normal e uma das pessoas, olha a diferença do líder, da liderança, uma das pessoas falou assim, ó, se ele tá pensando que a gente vai chegar e vai fechar esse buraco aí, isso é desvio de função, eu não vou fazer isso. Aí eu cheguei e chamei todo mundo. Falei, pessoal, vocês podem fazer um favor para mim? Tragam um carrinho de mão, uma pá e uma enxada. Eu vou encher esse buraco. Porque esse buraco está crescendo. Pelo menos na base dele eu preciso encher para parar até o pessoal vir. Porque senão a gente vai chegar e tomar a rua inteira. Eles falam assim, mas você é louco? Eu falei assim, não. Eu só sou preocupado, entendeu? E estou atento que isso aqui vai atrapalhar a nossa passagem aqui. Trouxeram o carrinho, eu comecei. Aí o primeiro veio com outro carrinho, papá. O segundo veio. Até o que estava falando, estava fazendo também. Dali nós começamos um novo trabalho que hoje eu tenho muito carinho quando eu vou lá e eles me abraçam, sabe? Eles falam assim, você foi o melhor líder que a gente teve aqui, você foi uma pessoa que, sabe, que acolheu a gente, você é uma pessoa que sempre esteve no meio da gente. Eles faziam lá no cantinho deles o almoço e eu estava lá sempre com eles, sabe? Eu tinha uma cozinha de canto lá, estava sempre comendo com eles lá. Então, eu fiz amigos, sabe? Então, tem essa parte emocional na liderança, fica um aprendizado do seguinte, você precisa conhecer a sua equipe. Porque muitas das vezes as pessoas acham que a arte da guerra é conhecer o seu inimigo e às vezes a pessoa usa a arte da guerra dentro da equipe, pô. O inimigo não é a tua equipe, pô. O inimigo tá lá fora, o monstro tá lá fora, sabe? Aí o cara fala assim, eu sou muito empreendedor, isso aqui, a arte da guerra tá aqui, meus inimigos estão aqui, ó. Eu não posso confiar em nenhum. Você deve sim confiar na sua equipe, pô. Sabe? Um líder de verdade, ele confia na equipe e a equipe que não é confiável, ele torna ela confiável, sabe? Ele começa a acolher. Porque às vezes você quer acolher fora e você precisa reparar que o acolhimento está ali dentro. Está dentro da tua equipe. Você precisa ouvir o teu funcionário. Se você chegar e fizer uma enquete numa empresa e perguntar assim, qual foi o tempo que você ganhou, não vou nem dizer perdeu, com alguém da tua equipe, com o menor da tua equipe e escutou sobre a história de vida dele. Cara, isso é interessante. O líder não tem mais tempo de fazer isso. É por isso que a galera, eu digo assim, quando a gente faz esse exercício, eu faço muito com a equipe, de perguntar aí, qual é o teu sonho? A galera me diz o sonho. E eu faço ele entender que ele não trabalha para mim. Sim. Ele trabalha comigo e trabalha para realizar os sonhos dele. Exato. E eu digo assim, Mateusão, cara, tu vai casar. Mateusão, cara, tu vai comprar tua moto, teu carro. Tu vai comprar tua casa. Sim. Então, eu já sei o sonho dele. E quando eu mostro para ele que eu me importo com o sonho dele, que o resultado dele é o compromisso dele com o objetivo do sonho dele, eu consigo trazer ele para uma alta performance. Sim. Eu consigo mostrar para ele que no dia que ele tiver de corpo mole, eu vou dizer, cara, tu não tá me prejudicando, tá prejudicando, tá te prejudicando, cara. Mas é isso que a galera não entende hoje.
essas pessoas que têm a mentalidade fixa, Sim. que até percebo que alguns são bons tecnicamente em determinada área. Mas eu vejo assim, o líder, o grande empresário ou o grande gestor, ele precisa conhecer de pessoas. Agora, Gustavo, inteligência emocional, ela tá aflorando muito forte, negativamente nas lideranças, por ameaça. Como assim? Explica um pouco. Por que acontece? Hoje, o conhecimento ele tá vindo muito rápido. Você lembra que lá na época da década de 80, os pais falavam assim, meu filho fez segundo grau, meu filho está empregado? Então era assim. Eu lembro que quando terminei meu segundo grau, meu pai, caramba, meu filho agora vai estar empregado. Eu entrei na Vale muito cedo e meu pai, eu lembro que com o primeiro jornalzinho que saiu da Vale, eu estava lá, eu participei de uma enquete que teve lá e saí no jornalzinho da Vale. Meu pai andou com esse jornal 2 meses, sabe, na bicicleta dele e tal, e falava pra todo mundo, meu filho trabalha na Vale, isso, aquilo, sabe, um orgulho. Então, tipo assim, naquela época tinha isso. Hoje, nossos filhos, eles se formam e eles fazem mestrado rápido, mas eles não se tornam profissionais. Cara, que interessante esse tema, né? Então, tipo assim, por que eles não se tornam profissionais? Porque ficou raso demais. ChatGPT, várias coisas estão facilitando mais a vida, que vai facilitar e isso é bom, mas ela está tornando difícil você encontrar alguém de valor no mercado, você encontrar um profissional, sabe? Quando você fala de alta performance, o meu olho brilha, sabe por quê? Porque alta performance não é o mesmo caminho do bom. Eu te falei isso no bastidor, não é o caminho do bom. Alta performance é o caminho da dificuldade, é o caminho do aprendizado, é o caminho do profissional de verdade, sabe? Raiz, que aprende, que fala naturalmente, sabe? Daquilo que ele gosta de fazer, que ele não tá ali só pelo salário dele, que ele não tá ali só por conta, entendeu? De cumprir uma tabela, entendeu? Quando eu entro num processo, eu descobri que quando eu saí, parei a minha primeira empresa e entrei para vender máquinas agrícolas, eu descobri que eu tinha, eu tenho um dom, ser vendedor. Mas o processo tá tão banalizado que eu me intitulo como consultor e de formação sou consultor empresarial, beleza. Mas eu digo para todas as pessoas que estão numa mentoria de consultoria, eu falo para eles assim, não se apresente de cara logo que você é vendedor, fala que você é um consultor, porque você precisa agregar respeito dentro do teu processo, sabe por quê? Porque ninguém quer respeitar, infelizmente, ninguém quer respeitar um vendedor, mas eles acham que o consultor ainda tem algo para ensinar e algo para representar eles. Vai lá, mostra que tem algo diferente do que só vender, entendeu? Não é só um produto, é um serviço também, o que você tem de qualidade. Então, a alta performance, ele fala sobre isso e sobre outros caminhos que você não conhece, mas que você vai passar por ele e ele vai deixar legado. Então, a questão, né, Matheus, de alta performance é você viver na zona de desconforto confortavelmente. Ou seja, é escolher andar pelo caminho difícil, é você amar resolver problema, sim, é você não pedir para Deus tirar o problema da sua jornada, mas para dizer assim, Deus, pode mandar e eu vou para cima porque eu tenho sabedoria, o Senhor sim me deu. Ontem eu estava conversando com uma cliente minha e ela, um pouco triste, falou, Gustavo, tá acontecendo muito problema, eu já pedi para Deus tirar esses problemas de mim. Eu falei, muda a oração. Como assim? Muda a oração. Ao invés de tu pedir para Deus tirar o problema, pede para ele te deixar mais forte. Pede para ele te fazer mais sábia. Para quando tu olhar o problema, tu resolver. Porque, primeiro, todo dia tem problema. Claro. Talvez esse problema que você quer que saia hoje, vai sair, mas amanhã vai vir outro. Exatamente. E outra notícia para ti, depois vai vir mais outro. E mais outro, e é assim que é a vida. Agora, se a gente ficar com medo de problema, eu digo para minha equipe, o mundo é duro para quem é mole. Exatamente. E isso é uma fala que tem muito assim, nenhum mar tranquilo vai fazer um bom marinheiro. E aí, o que acontece? No processo de trabalho, quando você procura o mais fácil, você é igual a todo mundo. E bater meta, todo mundo bate, entendeu? Mas quebrar metas, só alguns, tá entendendo? E eu lembro que aí, eu em 2020, alguns empresários, alguns amigos chegaram para mim e falaram, vocês já conseguiram reparar que eu sou bem dinâmico, né? Eu caminho por vários terrenos, assim, e eu gosto de estudar, eu gosto de desafios, eu já passei por vários trabalhos, e até que chegou um para mim e falou assim, se candidata. Caraca, realmente. Se candidata. Foi em que ano? Em 2020 eu vim como candidato a vereador. Mas tu já tinha esse objetivo antes ou foi algo assim que... Nunca, eu vim do Rio, né, cara? Eu nunca iria pensar ser político no Rio, né? E aí, assim, se candidata, eu falei assim, como? Ele, cara,
Você não precisa ganhar, você precisa fazer network. Você precisa contar a tua história. Você precisa ter oportunidade das pessoas querendo te escutar. Ah, vamos trazer o candidato aqui para ele falar um pouquinho da história dele. Você automaticamente, você pode até não ganhar, mas as pessoas vão te ouvir. Você vai falar com outros empresários, você vai abrir portas, você vai fazer uma série de coisas. E ouve, cara. E foi extraordinário. Só por esse negócio de ser político para ter network, eu já gostei. Como me conta mais? Então, detalhe, eu cheguei, me candidatei. Poderia ter vindo para o Passo do Lumiar, que eu tinha alguns conhecidos lá. Não vim na época, 2020, vim no Desafio São Luís. E a gente tinha um desafio, a gente falava muito de Gideão, né, cara? A história dos 300 também era muito assim que eu vinha. O Gideão que trabalhou foi muito dos 300. E aí o que acontece? Vinha muito da batalha com o seguinte, a gente não tem muitos eleitores, a gente não tem mais, a gente precisa contar nossa história e precisa dizer quem é que tá vindo, quem é Marcos Cunha. E detalhe que na história vinha muito com o seguinte, que a gente tinha grandes projetos a fazer. É claro que a gente falava, pô, é um nome novo, só que assim, eu lembro que na época eu parei o meu trabalho para poder ser candidato. E aí, depois que passou, eu lembro que eu não ganhei, mas eu estava o seguinte, como é que pode uma pessoa desconhecida da política ter 8 assessores e não era assessores, coleguinha que você buscou, era um cara de secretaria X, era um cara jornalista, era um empreendedor, era um advogado. Eu tinha uma pessoa de cada área sendo meu assessor e essas pessoas, quando perguntaram para ele por que você é assessor do Marcos, porque eu acredito no nome dele, acredito no trabalho dele. E eles falavam assim, Marcos, se você ganhar, eu sei que nós estamos contigo e a gente vai ganhar nome, corpo e a gente vai criar projetos. Então vamos embora junto nessa jornada. E tinha design, tinha uma galera e começamos a fazer. Até que o Dr. Maico chegou e me chamou, eu tava no IPREV. Então, tipo assim, já tava lá, já tinha feito um trabalho, já tinha deixado meu legado lá também. E o Dr. Maico falou assim, Marcos, você tá saindo candidato, você tem meu total apoio. Vamos colocar um interino no teu lugar. Se você não ganhar, você volta. Olha aí, cara. Entendeu? Então, o que acontece? Fui fazer meu trabalho tranquilo. Dr. Maico vai lá tivemos uma reunião num hotel, onde algumas autoridades foram, ele foi também. Ele era para falar 5 minutos, ele falou quase 1 hora, falando da minha história, minha esposa lá, meus filhos, sabe? E na metade da história, ele contando a história da minha vida, que ele conheceu, ele me fez chorar, porque assim, ele me fez entender que eu estava no caminho certo, que eu tinha feito um caminho bonito, sabe? E aí, se eu olhar também no meu Instagram, não tá agora que a gente mudou algumas coisas, mas eu vou fazer o pessoal e vou colocar lá. Na época da minha candidatura, eu tive vários, eu fiz várias reuniões assim direcionadas com autoridades. Eles fizeram ali lives comigo, fiz várias lives, cara. Pô, sim, posso citar vários nomes aqui de autoridades que fizeram lives comigo e sim, tá lá e no meu Instagram, o pessoal vai estar lá, a gente não vai perder isso, mas uma das pessoas que eu tenho um carinho enorme, que eu não poderia deixar de citar aqui, Dr. Madeira do Valparaíso, ele vinha candidato a inclusive, prefeito. Queremos trazer ele aqui também, seu Madeira, inclusive, um grande amigo que é amigo dele. Pois pronto. Vamos marcar esse encontro aqui. E assim, Dr. Madeira, fizemos uma amizade que... Rapaz, ele falou... Eu não conheço pessoalmente, mas eu tenho um grande amigo que é muito amigo dele e fala muito bem sobre essa pessoa. É um cara extraordinário e assim, ele aprendeu ele me conheceu, na verdade, e quando ele deu uma nota sobre mim, é outro que me fez chorar também, sabe? Cara, Então, assim, são pessoas que eles não vão falar qualquer coisa porque, tipo assim, para te agradar, eles vão falar porque eles entendem que eles acham aquilo, é opinião, são formadores de opinião, é diferente, entendeu? Então, assim... Veio a candidatura, no outro dia eu estava recebendo ligação de autoridades falando assim, não para que o caminho foi lindo. Dr. Maico chegou e falou assim, olha, eu estou apoiando um candidato aqui, que esse candidato aqui, que se ele ganhar ele vai fazer história. Aí uma empresa veio, me chamou para começar a conversar e falar assim, vamos patrocinar a tua candidatura. Aí falamos, vamos liberar X valor para a tua candidatura, vamos pagar combustível, alimentação. Ganhei o comitê lá na Lagoa, não era ninguém na campanha. Daqui a pouco comecei a ganhar corpo e comecei a chegar em reuniões que as pessoas queriam saber quem era Marcos Cunha. E, pô, isso é extraordinário, né? Você sai ali, ninguém te conhece, aí do nada um nome começa a fazer barulho. Mas beleza. Quando eu entreguei o detalhe, sabe o que foi? Acabou a eleição. Eu agradeci todo mundo com um jantar lá na minha casa e a gente orou, agradeceu a Deus. No outro dia eu recebi ligações de autoridades e no outro dia eu cheguei com uma pasta com todos os cards e notas fiscais para essa empresa e apresentei para eles.
Aí eles falaram assim, eu nunca vi isso, pô. A gente já acompanha, já patrocina vários políticos, eu nunca vi ninguém fazer uma pasta com todos os cards, com tudo, com todas as notas de tudo que fez, batendo centavo por centavo e bateu o valor todo, eu nunca vi isso, pô. Falei assim, você tá vendo agora, entendeu? Tá aqui e eu agradeço e não devo mais nada a vocês. Entendendo? E só a gratidão. Então isso gera respeito. E sabe? Marcão, aí foi 2020, 2024. 2024, algumas pessoas vieram, vai sair, eu não quis sair. Por quê? E aí eu apoiei. Por que que acontece? Todas as vezes que eu tive um sentido em sair em 2020, fazer um network, ganhar corpo, e aconteceu aquilo. E eu não queria perder mais estrutura, entendeu? Porque aí eu já estava em uma empresa, eu não queria perder mais estrutura para fazer esse trabalho. Eu queria chegar e apoiar. Então eu fiquei apoiando algumas pessoas, então a gente faz esse trabalho ainda de apoiar. Só que agora é o seguinte, a gente está num outro caminho empresarial, a gente não descarta aí, 2028 tem uma possibilidade da gente pensar nisso. Tem Cara, alguns nomes. Bora trabalhar teu nome, cara. Tipo assim, primeiramente, eu acredito assim, a gente recebeu recentemente aqui o Davi Coldebella, o Felipe Mussalem, pessoas que trabalham com o Bride e pessoas que eu gostei demais. A gente já entrevistou vários prefeitos aqui, vários políticos, abraço para todos, mas eu quero citar em especial esses dois que trabalham na gestão do Bride. Eu gostei demais. Pessoas que trabalham, pessoas que, assim como a nossa equipe também gosta de fazer acontecer, gosta do verbo fazer, eu sou apaixonado pelo verbo fazer. Sim. Então a galera lá trabalha, não é brincadeira. Poxa, o Filipão lá na frente da parte dos empresários, o Davi Codebella na parte da engenharia ali, das obras, os caras trabalham de verdade. Nossa. E tu é um cara que gosta de trabalhar. Sim. É apaixonado pelo que tu faz. Tu tem que estar lá, cara, porque nesse mundo político a gente vê que tem muita canalha, muita gente que tá ali só pra brincar. E quando tem uma pessoa como você aqui, né, Matheus? Sim. Quer fazer acontecer, sim, meu irmão, vai pra lá. Vai pra lá. Você deixa com o teu coração, meu velho, vai. Só. E a gente já fez algumas conversas, sabe? Tem algumas pessoas que já falaram comigo. Toda eleição, essa agora para deputado, essas coisas, o pessoal, tu não vai lançar teu nome, pelo menos vai botar o nome? Eu falei, não, aí eu tô apoiando. Então a gente fica aqui nos bastidores, mas de 2028 a gente tá ganhando corpo. Eu vinha criando corpo com uma pessoa e aí a gente agora tá mudando o projeto e já pensando num corpo para mim, então isso tá no forno também, é outra coisa, assim como assim, empreender é outra coisa que está correndo nas minhas veias agora, como ano passado eu comecei esse novo projeto da EMIV, sou franqueado EMIV, né? Então hoje, mais falando um pouquinho desse trabalho de alta performance, por que eu não voltei para o IPREV? Eu não voltei para o IPREV porque uma empresa me achou no LinkedIn, a Stone, e aí eu não sabia que empresa era essa, sabia que era de máquina de cartão, o que faria? Aí eles me falaram sobre o projeto. Aí eu cheguei para minha esposa e falei assim, essa empresa está querendo me contratar. Que empresa é essa? Eu Stone. Faz o quê? Máquina de cartão. Ela, pô, peraí. Primeiro tu me vem com o negócio de penitenciária. Aí, pô, bacana, foi um trabalho legal. Mas agora tu quer vender máquina de cartão? Aí tá demais já, né? Pô, tipo assim, quando que tu vai fazer um trabalho... Eu falei assim, não é vender máquina de cartão, é ser um consultor empresarial de uma empresa de finanças, pô, de uma empresa que, pô, realmente leva soluções. Tu sempre encarou os desafios como oportunidade, né? Exato. Aquela questão que eu achei isso bem parecido com uma história que eu tenho. Eu já era consultor, trabalhava com empresas. Quando o cliente meu falou assim, Gustavo, eu quero que tu seja... Eu falei assim, Gustavo, tu já apresentou algum dia a rádio? Eu falei, doutor, nunca nem entrei numa rádio. Aí ele falou, mas tu tem interesse? Eu falei, quando a gente começa? Resumindo, eu entrei como alguém leigo, para a glória de Deus, aprendi um pouquinho lá. E graças a esse conhecimento, hoje nós estamos aqui um do lado do outro. Então, assim, as oportunidades... às vezes que vem na nossa vida, elas vêm como algo pequeno, sim, até para testar qual é o nosso coração. Mas se você fizer a limpeza de um ar-condicionado com todo o amor, sim, a vida de uma maquininha com todo o carinho, sim, portas maiores se abrem. Mas eu lembro que na Stone, eu passei os 3 meses de treinamento que eles dão iniciais, e você ali está treinando, eu estudei sobre tudo da empresa. Quando eu me tornei agente mesmo, depois dos 3 meses, eu já era agente treinador e embaixador de produtos, porque eu conhecia todos os produtos. E aí, no 4º mês, eu me tornei entre os 10 melhores do Brasil. Entendeu? Caramba. Então, tipo assim, foi um legado deixado ali na Stone, que quem passar pelo Maranhão... Eu falo isso aqui com muita propriedade. Quem passar pela equipe da Stone sempre vai escutar o meu nome, com muito respeito, assim, pelo trabalho resiliente que eu fiz lá. E aí...
Por último, antes de comprar a franquia da Emive, eu passei pela Cielo. Eu lembro que na Cielo fiz o treinamento de 1 mês. No segundo mês o pessoal, vai com calma, não precisa tanta coisa, não vão te cobrar muito. Eu falei assim, não, ninguém precisa me cobrar. Eu só preciso saber se eu estou apto a ir para o mercado. Não, já está. Eu precisava fazer 100% da minha meta. 120 era excelente. Primeiro mês, 270%. Entendeu? Terceiro mês, 320, se eu não me engano. Quarto mês ali, em junho, eu fui Platinum, 580%. Aí fui, tá no meu Instagram também, fiquei entre os 10 melhores do Brasil também na Cielo. Então, tipo assim, eu falo com propriedade que eu não fui melhor do que ninguém. Eu me importei e fui pro caminho da referência, o caminho mais difícil, da alta performance. Eu digo no meu LinkedIn isso também, que sou profissional de alta performance. Ser um profissional de alta performance não é escolher ser melhor que os outros, é escolher fazer algo diferente, sabe? É escolher quebrar barreiras, é escolher quebrar as dificuldades que o dia a dia te dá, fazer o que as pessoas não estão fazendo, sabe? Então, assim, quando você escolhe ser um profissional de alta performance, você vai fazer mais trabalho que todo mundo. Não importa. Você quer a referência, você não quer ser melhor que os outros, você quer ser uma referência, ter o respeito das pessoas, mas pelo que elas olham, sabe? Então, eu lembro também, eu falei muito rápido, as pessoas quando escutam a minha história, elas falam assim, não é possível, tudo deu muito certo. Pô, tá lá as provas, sabe? Eu boto no LinkedIn, boto no Instagram, as provas estão lá. Quando eu passei por máquinas agrícolas, eu também não falei de referência. Eu lembro que na época lançaram aquele 408, eu tinha acabado de comprar, e era um carro que chamava atenção, né? Aí eu cheguei na Case para vender máquinas agrícolas, sabe? Aí os 3 consultores que estavam lá me receberam e eu fui social para trabalhar, sabe? Eu tô aqui social, vocês não falaram como é que tinha que vir, mas eu gosto de andar assim. Sim. Então, tipo assim, eu fui social para vender máquinas agrícolas. Os caras falaram assim, com esse carro e social, vão achar que é o promotor indo buscar a máquina do agricultor. Aí, chacotaram da minha cara. Aí eu peguei uma AgriShow logo em seguida. Cara, eu estourei as vendas, sabe? No primeiro mês. Estourei as vendas do setor. Com 3 meses, eles estavam me dando lançamentos de máquinas. Eu falava assim, tenta vender essa aqui. Eu ia lá e vendia. Tá entendendo? Sabe o que acontece? Ser um profissional de alta performance é diferente. Porque tudo que te der, tu vai fazer, sabe? Esse é o detalhe. Mas não é porque você é super dotado, né? Não é porque você se importa de aprender, tá entendendo? Cara, segue a regra. Segue a regra do jogo e se importa, vai dar certo, pô. Vai dar certo. Hoje eu tô como franqueado Emive e eu falo para as pessoas que são meus pares, falo para eles assim, cara, se eu não der certo aqui, a culpa foi minha, não é porque a empresa é ruim, não. A culpa foi minha, sabe por quê? Porque eu tô aqui para ganhar muito dinheiro. Porque dá. E não é difícil de fazer. Agora, também não é fácil. Mas assim, eu quero um caminho diferente, eu vou para alta performance. Então, eu vou ser um franqueado de alta performance, tá entendendo? Então, eu vou preparar minha parte de mídia, eu vou preparar minha parte comercial, eu vou preparar o meu planejamento, eu vou preparar a minha comunicação, eu vou preparar o meu material e eu vou representar o meu cliente, eu vou dar pós-venda a ele, eu vou dar direcionamento para ele, ele vai me recomendar, eu vou fazer o diferente e eu vou crescer nessa empresa. E aí não para. Eu nem bem comecei a Emive e em abril a gente está lançando um mini banco aí que está no forno, ainda não vou falar o nome ainda, mas está no forno. Mês que vem a gente está trazendo aí consórcio, linha de crédito, limpa nome, capital de giro, ticket, tem vários serviços nesse mini banco. Mês que vem ele está sendo lançado. Em nome de Jesus vai ser um sucesso também. E assim, eu quero dizer que você tem que chegar e dizer onde e para onde você está querendo ir. Porque, como aquele clichê que diz, se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve, isso é uma verdade que você tem que falar todo dia para você, pô. Quando eu fui no treinamento da Emive, eles deram uma pulseira lá que eu fico com medo dela acabar. Porque se ela acaba, eu vou mandar fazer de novo. Eles botam aqui, tudo que eu preciso está em mim. Agora, 1% ao dia. Se eu avançar 1% todo dia eu cresço. O problema é que a gente quer ser a mesma pessoa todo dia, tá entendendo? O problema é que a gente quer fazer as mesmas coisas todo dia. E o mundo de hoje, na inteligência emocional, na parte profissional, no conhecimento, em tudo, tá mudando a toda hora. Tá entendendo? Então eu tenho vontade sim de me cadastrar de novo na escola de governo e dar aula, eu tenho vontade sim de empreender na Emive, eu tenho vontade sim do mini banco dar certo, eu tenho vontade de mais negócios e eu tenho vontade, sabe por quê? Porque enquanto tiver fôlego a vida, pô. É isso, ponto, sabe? É não ficar parado.
Não criar raiz, entendeu? Mas deixar memórias, entendeu? Então eu tenho essa mensagem a dizer que o seguinte, seja algo diferente, mas que realmente impacta as pessoas. Eu lembro que quando eu fui candidato, as pessoas falaram assim, se der certo, cara, você vai longe, você vai subindo, escalando, porque, cara, a tua ideia, ela vai além do normal, sabe? Então, tipo assim, eu vi pessoas que estão num cargo muito alto, porque elas pensavam desse jeito e tudo. Eu falo, pô, se Deus disser amém, eu também, sabe? Agora, tem que ser um caminho coeso ali, íntegro, sabe? Porque, tipo, se a política for servir para que eu possa fazer um network, tudo bem. Se a política for servir para eu criar projetos para ser mais um braço forte, tudo bem. Mas se a política for só para me gerar dinheiro e fazer algo errado, não tá bem. Tá entendendo? Então, o termômetro do meu trabalho na política, se um dia tiver que voltar, é o que eu posso contribuir, no que eu vou contribuir. Agora, eu digo, eu tenho muita coisa para contribuir. Demais, cara. Entendeu? Eu tenho muitas ideias, sabe? Eu tenho muita vontade. Eu acho que quando você junta vontade com capacidade, formação, e aí você bota lá no final resiliência, meu amigo, você vai longe. Tá entendendo? Você vai longe. Então, assim, o que der na minha mão, eu vou fazer bem feito, meu amigo. Tá entendendo? Cara, Marcão. Então é desse jeito, eu acho que é assim. Marcão, assim, eu acho que foi um dos podcasts que a gente mais ouviu, né, Matheus? Assim, atentamente ouviu e aprendeu demais mesmo. De verdade. Não vai ser só esse podcast contigo, a gente quer te trazer aqui para falar mais sobre o banco, até porque, cara, os nossos, digamos que os nossos ouvintes fiéis, todos são empresários. Os fiéis mesmo, eu fico assim tão feliz, assim, tem uns que dizem assim, Gustavo, aquele podcast assim, no minuto tal. Aí eu fiquei, cara, tu assistiu todinho, cara? Porque assim, eu particularmente, eu assisto muitos cortes, mas assim, eu particularmente, eu nunca assisti um podcast meu todo. Eu nunca assisti, porque assim, eu só gosto muito das melhores partes, mas tem gente que assiste todinho, tu acredita? Legal. Eu tô tão feliz com isso. E tem pessoas que querem aprender mais sobre o banco. Quando você falou de limpa-nome, você falou de crédito, financeira, parte financeira, parte de vendas, nossa. Entendeu? Eu creio que tu tem como trazer aqui vários podcasts para te até botar esses cortes no teu Instagram para ajudar milhares de pessoas, mas também para poder você se posicionar cada vez mais. Batemos 1 hora de relógio, já esgotamos o tempo. Eu queria que tu mandasse uma mensagem, olhando para aquela câmera ali, se tu pudesse mandar um recado para aquele menino do Rio de Janeiro que falava chiando, cheio de sonhos, o que tu falaria para ele, tendo hoje os resultados que tu tem, os filhos que você tem, a sua família e o seu legado, meu amigo, porque eu fico muito feliz de entrevistar, de conversar com pessoas íntegras. A pessoa íntegra a gente vê pelos olhos. Sim. E você é um homem íntegro, um homem de respeito. E vai pra política, cara. Vai pra política, porque se fosse o Gustavo de uma mentalidade a antiga, eu falaria assim, não, cara, não te mistura com isso, não. Sim. É só daquele jeito que tu já sabe. Mas só que hoje, quando eu vejo uma pessoa boa que tem um sonho de ir, porque eu não tenho sonho. Quem me conhece sabe que eu até repreendo. Mas quando eu vejo com um amigo meu, homem de Deus, cabra macho, de alta performance, que tem caráter, quer, eu incentivo. Porque tu já quer, então tu vai. E vai dar certo. Porque a gente precisa ver políticos assim. Sim. A gente precisa ver pessoas que se comprometam de verdade, pô, porque já chega. Então, eu quero te desejar boa sorte na tua vida. Bacana. E quero que tu mande uma mensagem aí pro teu eu, lá do Rio de Janeiro, há uns anos atrás. O que tu falaria para ele? Se fosse voltar no tempo, na máquina do tempo. Voltando na máquina do tempo, eu falaria pro Marcos, lá do passado, falar assim, deu certo, Marcos. Deu certo. Valeu a pena. Valeu a pena todo o choro, valeu a pena acreditar, valeu a pena não desistir, sabe? Porque eu lembro que para fazer o meu primeiro curso superior, eu precisei vender cachorro-quente. Mesmo trabalhando na Vale, eu vendia cachorro-quente alguns dias à noite, sabe? Para poder complementar. Meu pai e minha mãe já não podiam pagar, complementar a parte da faculdade. E eu lembrava, eu olhava para trás assim, eu falava, poxa, será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? E às vezes não dava, mas eu não desistia. Uma das coisas que eu digo para o Marcos do passado, falar assim, foi bom não ter reclamado de nada. Foi bom não ter desistido. Foi bom ter acreditado que a capacidade, o estudo, a integridade, a honestidade, sabe? Faz parte de um direcionamento para te tornar algo melhor, para te fazer romper barreiras, sabe? Ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa família, ser uma pessoa íntegra, me tornou o profissional que eu sou hoje e vai abrir portas que eu ainda não imagino quais são, mas Deus já sabe. Então,
eu agradeço ao Marcos do passado, que fez a base do Marcos do presente e do Marcos que vai vir no futuro. Obrigado pela oportunidade. Glória a Deus. Deus abençoe, meu amigo. Que podcast fantástico. Obrigado, pessoal. Fantástico. Até a próxima. Que Deus abençoe vocês. Valeu. Tamo junto.